Olá, eu sou Eliana e vocês são muito bem-vindos ao canal Lioli Arte. Gente, eu tenho muitos panos de prato por aqui, da época que eu dava aula por esse Rio de Janeiro afora. E agora eu vou estampar esses panos de prato e vou vender. E vou dividir com vocês esse processo. O primeiro passo é passar uma camada fina de cola de contato permanente em um suporte para esticar o pano de prato. E assim que você acabar de passar a cola, lave imediatamente o pincel, porque se a cola endurecer, dá um trabalhão para tirar. Quando a cola seca, ela fica transparente e grudenta e você já pode esticar o tecido. Vá ajeitando e alinhando as bordas do pano de prato com as da tábua. Isso vai facilitar tudo. E pronto, já podemos pintar. As estampas podem ser feitas de diferentes maneiras. Eu vou usar o stencil para fazer a minha. E com apenas um stencil nós podemos criar diversas estampas, completamente diferentes umas das outras e com personalidades diferentes. E para essa estampa eu vou usar um stencil de pera. E as tintas para tecido nas cores amarelo-limão, caramelo, marfim e verde pistache. E consegui essa tonalidade. Prendi o stencil com fita crepe para não sair do lugar. Hidratei um pincel pituá na água e sequei bem com um pano. Depois molhei na tinta, retirei todo o excesso e com movimentos circulares e horas batidinhas eu fui preenchendo ali aquele espaço da pera. E fiz a pintura bem chapada mesmo, ou seja, sem sombra e luz. Fui colocando a pera em posições diferentes e preenchendo com a tinta até chegar no final. Com esse fundo pronto, eu fui estampando outras peras com a tinta preta, às vezes até sobrepondo alguma verde, e sempre usando a tinta para tecido, tá, gente? Delimite sempre a área onde você vai pintar para você não correr o risco de borrar o lado onde você não quer pintar. Gostei, gente, achei que ficou bem bonito. E agora eu vou fazer a barra. E quero fazer um xadrez nessa barra. E para isso eu vou usar um stencil de listras. Primeiro eu faço na vertical. Para dar continuidade, encaixe sempre a primeira listra do stencil na última listra pintada, para que o espaçamento fique perfeito. Com as listras na vertical todas prontas, então eu vou virar o stencil na horizontal para pintar e fazer o xadrez. Nesse mesmo stencil vem escrita a palavra pera e eu vou colocar sobre o xadrez. Primeiro eu uso a tinta branca para cobrir as linhas pretas e aí depois então eu vou usar a mesma cor das peras verdes. E eu dei uma secadinha com o secador na primeira demão da tinta branca e dei uma segunda demão, porque ainda ficou aparecendo muito as linhas pretas. Aí depois então, com o branco seco, eu passei a outra cor. Depois que eu estiquei o pano de prato na tábua, eu coloquei papel toalha para evitar de sujar e isolei a área que eu vou pintar com fita crepe. Para fazer o fundo dessa estampa, eu vou fazer um quadriculado e vou usar um stencil de listras. E para que esse quadriculado fique maior, eu isolei com fita crepe uma listra sim e uma não. Vou pintar esse quadriculado com o mesmo verde que eu pintei as peras do pano anterior. E a ideia aqui, gente, é fazer dois panos que se combinem, porque eu quero fazer uma venda casada. Então eu vou usar o mesmo tema e as mesmas cores. Eu vou usar esse stencil com peras menores e vou pintar de preto. E se você desejar fazer esse tipo de estampa, pegando essa mesma ideia, e não tiver um stencil de pera, você pode usar um stencil de flores, com outra fruta, e criar a sua estampa com o stencil que você tem aí. Vai ficar bonito também. Mas se você desejar que seja de pera, você pode fazer essa pera num acetato ou até mesmo numa cartolina e fazer a mesma ideia, porque desenhar uma pera não é
tão difícil. Também dá para imprimir e passar o desenho, recortar e fazer o seu stencil. E a estampa principal já está pronta. Agora eu vou fazer a barra e vou fazer um quadriculado um pouco menor do que esse quadriculado de fundo. E vou usar a tinta preta. O tema desse pano e do próximo vai ser café. Eu vou usar esse stencil que tem uma escrita e tem uma xícara. Mas como ele não cabe inteiro, então eu primeiro vou fazer as letras e depois eu vou deslocar a xícara para outro lugar. A frase do stencil é It's time for coffee. Então eu usei o marrom puro na palavra coffee, marrom misturado com marfim para pintar It's time e o marfim com um pouquinho de marrom para pintar for. E a xícara eu vou colocar do lado direito na parte de cima. E a princípio eu comecei a pintar de vermelho, mas depois achei que não estava bom e mudei de cor. Abaixo da xícara eu coloquei alguns grãos de café, pintei de marrom. Ah, e esses grãos já eram de outro stencil. E a barra eu pintei toda com grãos de café. Gostei muito dessa barrinha, mas ainda vou voltar nela. Voltei na xícara e pintei as bolinhas com a mistura de marfim com marrom. E o fundo da caneca eu pintei com amarelo pele. Eu esqueci de falar que os pincéis para pintura em tecido são sempre de cerdas duras e eles têm geralmente o cabo amarelo. Pintei mais uns grãos de café e também fiz uma barrinha marrom lá na parte de baixo. Isolei com a fita crepe e passei o pincel pituá. Quantas possibilidades os stencils nos oferecem, né, gente? E eles são tão baratinhos e duráveis que vale a pena investir neles. Nesse pano, o diferencial vão ser os elementos que eu vou dar volume, eles não vão ser chapados. Posicionei o stencil com a parte que eu queria estampar, fiz uma mistura da tinta marfim com marrom e preenchi todo o fundo do bule, com movimentos circulares. Observe que eu deixei um ponto de luz. Ali eu passei o pincel bem superficialmente com pouquíssima tinta para ficar aquele ponto ali mais claro. A seguir, com o pincel ainda com essa mesma mistura, eu acrescentei um pouco mais de marrom e fui dando um sombreado ao redor do bule e nas partes que eu queria mais profundidade, como se ali fosse mesmo uma parte mais funda. Observe que agora eu vou botar um escurinho ali, uma sombrinha ao redor da saída do bico do bule, para dar uma profundidade ali também e dar uma separação entre o bule e o bico. E uso um pincelzinho chato menor para fazer aquele puxador da tampa, ali também na parte mais funda. E não é nada muito elaborado não, mas dá uma boa diferença. Veja aí, fica bem bonitinho. E faço a mesma coisa nos outros elementos. Dou uma base mais clara e com uma tonalidade mais escura eu vou fazendo a profundidade nos lugares devidos. E as palavras eu fui alternando com tons de marrons mais escuros ou mais claros. E desse mesmo jeito eu completei a faixa para o lado direito e para o lado esquerdo.
E agora eu passo a fita crepe um pouco mais para baixo para fazer a barra. E vou usar esse stencil de xadrez com a tinta marrom. E vou fazer chapado sem sombreados. Vou mostrar também uma bolsinha de papel que eu estampei com carimbos para embalar e valorizar os meus produtos. Qual a casa que não recebe feliz um paninho de prato novo, hein, gente? Eu espero que você se anime e faça também, para você, para presentear ou para vender. Me diz aí se você gostou e se você acha que eu vou conseguir vender. Um beijo, obrigada por estar comigo até agora e até o próximo vídeo. Tchau!